primeiro lugar, a importância do problema da mulher. Tá? Depois do problema, né, dos problemas que dizem respeito à classe operária de conjunto, o problema da mulher é o mais importante de todos. Né? Por que é o mais importante de todos? Porque a mulher é metade da população. E é metade da classe operária também. Pode não ser metade de todos os trabalhadores, onde tem mais homens do que mulheres. Mas nem a classe operária não é composta apenas pelas pessoas que trabalham. Né? A mulher do operário também é parte da classe operária. Então, né, a classe operária, metade dela é formada pelas mulheres. Como existe um problema que diz respeito à mulher, né, que é um problema diferente, relacionado, mas diferente, dos problemas que a classe operária enfrenta, esse problema precisa ser tratado em separado, com um programa próprio. Né? Agora, nós entendemos, né, o marxismo entende o seguinte, que embora você tenha que tratar, né, o problema da mulher como um problema em si, que ele não deve ser confundido com o problema da classe operária, ele também não pode ser separado da luta da classe operária. Primeiro porque as mulheres mais oprimidas, né, partindo do princípio de que a mulher, né, é oprimida, em geral, né, as mulheres mais oprimidas são as mulheres trabalhadoras. Né? Primeiro, elas são exploradas como é explorada toda a classe operária. Em segundo lugar, a burguesia trata de dar, né, à exploração das mulheres um caráter especial, né, que aumenta o nível de exploração das mulheres. Salários desiguais, funções, relegar as mulheres a funções mais secundárias, né, dentro da própria classe operária. Né. Se a gente vai na indústria e a gente for ver aí os operários especializados, eles são quase que na sua totalidade homens. Não é que os homens da classe operária façam nada contra as mulheres, mas é que é uma situação que decorre do papel da mulher dentro da sociedade. Né? Então, as mulheres tendem a pegar os serviços mais secundários, tendem a receber salários menores e tudo mais. E a mulher tem necessidades especiais que os homens não têm e que, né, para as operárias, isso é uma coisa que pode se transformar numa questão dramática. Então, existe o problema da mulher. Eu digo isso pelo seguinte: houve uma época que alguns grupos que hoje são hiperidentitários, né, que consideram que o problema da mulher, que eles misturam com o problema do LGBT, que eles misturam com um monte de problemas, que esse é o problema central na sociedade hoje. Mas houve uma época que a maioria desses grupos explicava o seguinte: não existe problema da mulher. O problema da mulher é que é um problema de classe. A mulher é explorada porque é operária, pronto. Esse é o problema da mulher. Isso é falso. Isso é mentira. É uma análise equivocada, né, do problema da mulher. Existe um problema da mulher que não afeta os homens. Né? E esse problema deve ser tratado. Por que ele deve ser tratado? Ele deve ser tratado porque uma lei social é a seguinte: as massas de pessoas dentro da sociedade e os próprios indivíduos, eles respondem mais intensamente, vamos dizer assim, com maior força, aos problemas que mais afetam eles diretamente. Então, a mulher é explorada como trabalhador, mas esse não é o problema que mais afeta a mulher.
o problema que mais afeta a mulher são os problemas específicos das mulheres. Por exemplo, para uma mulher, trabalhar, o simples fato de trabalhar, em geral, já é um progresso. Mas aí, ao trabalhar, ela vai encontrar uma série de problemas. Por exemplo, a maternidade vai colidir frontalmente com o trabalho. Um problema que os homens não têm. Né? Homem não fica grávido, não dá luz, não tem nenhum desses problemas. Não tem alterações de saúde quando os filhos vão nascer, nem nada. É um problema específico da mulher. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, dizer que são dois problemas que estão relacionados, mas que são diferentes. Né? E como existe o problema da mulher, antes da mulher se mobilizar como qualquer outro trabalhador, ou seja, contra a exploração capitalista do trabalho assalariado, ela vai se mobilizar contra as dificuldades especiais que ela vai ter como mulher, né? Que vão afetar ela com maior força do que a própria exploração capitalista. Isso acontece com tudo, né? Por exemplo, se você tem um país que é uma colônia e você tem operários nesse país, os operários vão sentir, né, com mais força a opressão colonial do que a exploração capitalista. Sempre é assim. Né? Quer dizer, essas circunstâncias especiais que agravam a opressão social, elas estimulam as pessoas a reagir primeiro a essas questões. Daí a importância de que um partido operário tenha um programa para a mulher, né, tocando as questões centrais.